Senhor? Amém. Abre sua Bíblia em Carta aos Efésios, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 10. Perdão, Efésios 6. Carta aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 10. Bem? Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Somente até aí você pode se assentar. Temos falado muito sobre a armadura espiritual e o apóstolo Paulo trouxe essa palavra revelada para a igreja, porque a intenção de Deus é que a igreja do Senhor Jesus Cristo consiga vencer todas as coisas e, depois de vencer todas as coisas, continuar firme, inabalável. Este é o propósito de Deus para nós. Nós precisamos entender que a armadura espiritual, ela não é, esse texto não está ali só para fazer uma ilustração, né, para preencher mais páginas da Bíblia. Tudo que está na Bíblia é de suma importância para a minha vida e para a sua vida, para que eu e você consigamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E quando eu falo de conquista, a nossa maior conquista é o nosso coração resgatado das forças enganadoras. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que o coração humano ele é desesperadamente corrupto. Será que você sabe disso? Seu coração ele é desesperadamente corrupto? A palavra também diz assim: de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida e da morte. Ou seja, aquilo que está matando os teus projetos, aquilo que está matando os teus sonhos, aquilo que está matando a tua vida com Deus, aquilo que está matando a tua eternidade que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário, pode estar dentro do seu coração. Então, o que a armadura espiritual faz? Ela protege toda a palavra que do céu nos foi dada em Cristo Jesus. A armadura espiritual protege toda a fé. A armadura espiritual protege todo o conhecimento que Deus nos traz, todas as revelações que Ele nos entrega, que nós não podemos perder. Se o Senhor nos ilumina uma palavra,
que nós falamos sobre a armadura espiritual. Então, o teu crescimento espiritual. Porque quando uma pessoa cresce espiritualmente, ela se firma nesta existência também, na medida certa. Jesus Cristo disse isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Só que nós vamos conquistando tudo que a gente precisa, tudo que a gente ama. Você sabia que Deus, além de nos dar a capacidade de conquistar o que a gente precisa, Ele ainda dá o que a gente deseja? O salmista disse assim, um dos versos que eu mais gosto: alegra-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Eu amo esse versículo. Alegra-te do Senhor. E quando Ele te dá o que o teu coração deseja, aquilo não vai dominar o seu coração. Porque Jesus Cristo já está estabelecido lá. Entende isso? Você não vai ser governado por nada que Ele te dá. Porque Ele já se estabeleceu lá. Você passa a ser uma pessoa que tem um mover nessa existência adequado. Você vive neste mundo, mas não como alguém deste mundo. Tua esperança não está aqui, tua esperança está lá. Os teus apegos não estão aqui. Você não é apegado a nada. Então você passa a viver para conquistar a Deus e para conquistar você em primeiro lugar. Isso é uma coisa tão séria. Quem não busca um revestimento adequado da armadura, ele vive para agradar todo mundo. Ele vive querendo conquistar todo mundo, mas ele não se admira. Ele não está com ele. Por quê? Porque ele tem necessidade de impressionar o outro. Entre ele e o outro, ele faz para agradar o outro. E aí, sabe o que acontece? Se torna aquela pessoa excessivamente simpática, excessivamente agradável. Tem gente que não é nem agradável nem simpática, mas é cordata. Você conhece alguém que fala assim: eu vivi com você 20 anos, mas eu caí em mim que não era nada daquilo que eu queria? Aí você fala assim: mas onde é que você estava, né? Quem é que concordou comigo? Quem é que se alegrou comigo? Quem é que falou que estava comigo? Não, eu caí em mim agora. Às vezes pode não estar mentindo. É que ele não conquistou ele mesmo. Ele não conquistou ele mesmo. E você sabe o que acontece com quem não conquista assim? É sempre jogado fora. Sabe por quê? Porque como ele não está nele, nada é de verdade. E o que não é autêntico não é atrativo. Aí você fala assim: só aparece gente na minha vida para me usar. Claro, a primeira pessoa que está fazendo isso com você é você. Você está se usando para agradar, você está se usando para impressionar, você não dá conta de que alguém te reprove em nível nenhum. Você cancelou a tua vida, você não vive para valer aquilo que você acredita por causa da opinião dos outros. E aí começa a adoecer, porque a conta, ela chega. A armadura espiritual. Aquela ali é uma armadura espiritual romana, da época de Cristo, primeiro século da igreja, e é ela que o apóstolo Paulo usa como alusão à armadura espiritual. Né? Lá em cima, o capacete da salvação. Mas hoje eu queria falar sobre a sandália da preparação do Evangelho. Olha como é que era a sandália do soldado romano, muito bem presa, né? Muito bem afixada ao pé. Quando a gente fala de sandália, veja bem, essa peça tem que estar na base da tua existência.
estrutura. Sandália fala de direção, escolha. Sandália fala de movimento. A partir do momento que alguém aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a partir do momento que alguém desce as águas batismais, as águas batismais, elas têm o poder de marcar um novo começo na vida da pessoa. O passado, ele tem que ficar para trás. Muita gente me pergunta sobre rebatismo, né? A pastora Cris, a senhora é a favor de rebatismo? Não, eu gostaria que ninguém precisasse rebatizar. Eu gostaria. Mas, preste atenção. Uma vez que você desce a água do batismo, há um poder que é liberado ali naquela água. A água é um símbolo, mas não existe na Bíblia nenhum símbolo vazio. Há um poder de colocar dentro do seu espírito, dentro do seu psiquismo e dentro da tua realidade, porque o poder de Deus, a palavra de Deus é isso. É o poder de fazer nascer de novo. É o poder que traz uma vivificação. Esse é o poder da palavra. Então, uma vez que você desceu as águas batismais, você tem que começar a caminhar para um alvo, o alvo da salvação. Eu não digo assim, pastor, eu cometi um pecado sério, tem que batizar de novo? Não, claro que não. Eu passei por um momento de intensa batalha, e eu fiquei muito desanimado. Não. Quem que eu acho que deve batizar de novo? Quem batizou e não começou a viver essa vida nova. Aí se a pessoa quiser, eu batizo de novo. Por quê? Porque tem que acontecer. Entende? Tem que acontecer. E por que eu batizo de novo? Porque a água batismal, ela traz o poder, ela atualiza o poder. Então, a sandália do Evangelho. Quais são as direções que você tem tomado na tua vida? Quais são os avanços que você tem feito na tua existência, na tua caminhada, de acordo com aquilo que Deus tem para você? Sandália do Evangelho fala sobre isso. Quais são os avanços que você fez? Quais foram, né? Porque nem todo deslocamento, nem toda caminhada quer dizer que a pessoa de fato está avançando. Pastora, quando é que eu estou avançando? Quando você está cada vez se movendo mais em direção ao céu. Você foi salvo por Cristo. Ele está lá na eternidade preparando a sua casa. Ele disse, não, vou vos preparar lugar. E claro, para que na casa de meu pai há muitas moradas, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então você tem que estar caminhando para lá. Você tem que estar caminhando para lá, não é? No capítulo 13 de 1 Samuel, no verso 8, falando sobre a trajetória do rei Saul, um homem que recebeu na cabeça uma unção de Deus para reinar, para ir na direção de Deus, um homem que mais tarde, o Samuel fala com ele assim, se você tivesse obedecido, Deus teria confirmado a tua descendência para sempre no trono, como confirmou a de Davi. Fala assim comigo, Jesus Cristo é da descendência humana de Davi. Quem vai ficar no trono para sempre? Jesus. Ele confirmou. Deus queria confirmar no trono a descendência do Saul, como confirmou a descendência do Davi. Mas o Saul, ele tinha um problema com a palavra de Deus. Sandália do Evangelho quer dizer, como que você recebe a palavra de Deus? Será que você recebe a palavra de Deus como de Deus? Ou você
palavra de Deus como qualquer outra palavra, ou talvez até menor do que outra palavra. Este é o ponto. E o Saul, ele conhecia a palavra de Deus, ele tinha todas as direções, o profeta Samuel deu para ele todas as direções. E no verso 8, olha o que está escrito: e esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Presta atenção. A sandália do Evangelho tem a ver com as decisões, com as escolhas, com as atitudes que você faz. Aqui ele se move em uma direção. Você sabe que ele estava em guerra, você sabe que o exército não confiava nele, e eu poderia dizer um monte de razão para isso, mas uma das razões é que ele mesmo não confiava. Você sabe que ele era um moço muito tímido, e você sabe que ele não procurou vencer a sua timidez. E você sabe que a Bíblia fala de timidez, né? Os tímidos não herdarão o reino, e você também sabe que timidez não tem a ver com vergonha, nem com introversão. Timidez tem a ver com a decisão de fazer aquilo que Deus espera que você faça. Então ele tinha que se apresentar para ser ungido, e ele se escondeu atrás das malas. Você sabe disso. Então, quem que não confiava nele, quem não via a si mesmo como um rei? Ele. E deixa eu dizer uma coisa, o olhar que você tem de você é o olhar que as pessoas terão. Então, como ele não confiava nele, que ele era um covarde, todo o exército o via também como um covarde. Um covarde que não queria enfrentar a covardia. Então Samuel deu uma instrução para ele, olha só, porque sacrificar é oferecer uma oferta que ia atrair a presença de Deus, para a presença de Deus ir na frente da tropa, é trazer a batalha para o Vale do Sal. Esse é o poder da oferta, esse é o poder do holocausto. Mas ele não era sacerdote, não cabia a ele fazer a oferta. Mas como a tropa, o exército dele, não estava confiando nele, e estava começando a dispersar, e ele começou a ficar com muito medo, então ele faz um movimento, ele faz um deslocamento, ele vai numa certa direção. Fala assim comigo, mas não é a direção da palavra. Você consegue compreender isso? E aí ele pensou assim, ele achou que ele fazendo o holocausto, a oferta, o povo ia crer que Deus estava junto, e o povo iria ficar. Mas aquele movimento que ele faz não traz Deus para perto dele, não leva ele para perto da vitória que Deus tinha para ele. Aquele movimento leva ele para o inferno. No verso 10, e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizestes? E disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já não tinham ajuntado em Miquimás. É assim. O Samuel falou assim: o que você fez, Saul? E ele falou assim: você demorou dias aprazados, né? Um prazo estendido, você demorou. Pastor, você não me atendeu? Eu não consegui falar com a senhora? Eu não consegui ligar? E aí? E com o céu, você não falou também não? E com a Bíblia? Não falou também não? Você conversa com a Bíblia? Você fala com você sobre a Bíblia? Sabe? Tem gente que não conversa com a Bíblia. Que quando o momento, a circunstância se impõe, ele vai lá e dá um jeito para convencer. Na verdade, o que o Saul fez? Ele fez aqui uma grande manipulação. É o que ele fez. Uma grande manipulação. E hoje eu queria falar um pouco
isso. Sandália do Evangelho e o espírito. Você sabia que existe um espírito de manipulação? E você sabia que esse espírito de manipulação, ele usa pessoas. Você sabe identificar uma pessoa manipuladora? E eu queria fazer uma distinção, né? Tem pessoas que são manipuladoras por conta de um traço de personalidade. Quando a pessoa ela é manipuladora e essa manipulação é humana, é um traço da personalidade dela, se você lidar com ela com amor, com paciência, ela muda e muitas das vezes se torna um excelente líder. Eu estou falando de um ser humano natural, com uma propensão de liderança e apresenta um traço de manipulação. Não estou dizendo que a manipulação é boa. Eu estou dizendo que uma pessoa sozinha, que tem essa característica de querer controlar, manipular é controlar. Você conhece gente que quer controlar todo mundo? Hã? Isso é muito perigoso. Mas se você tiver paciência. Agora, existe um demônio, e aí a gente não está falando de pessoas, um espírito. Este espírito, quando acomete uma pessoa, ele domina a mente dessa pessoa, e essa pessoa passa a exercer sobre as outras um poder demoníaco. A Bíblia fala sobre esse espírito, e eu não vou ler por causa da hora, mas eu vou ler 1 Reis 19, parte 1, que eu já vou dizer que quem tem esse espírito intimida, pode ser que vença até quem é uma pessoa de Deus. Esse espírito levou à exaustão e à desistência um dos maiores profetas da Bíblia. O nome dele era Elias. E esse ano é o ano da manifestação dos consagrados. Eu não sei se você se lembra. Então você veja que todas as palavras que Deus tem nos dado é para fazer a pessoa discernir a palavra e entender Deus e entender o mundo espiritual. Então eu estou falando de Jezabel, a esposa do rei Acabe, do fraco, maligno rei Acabe, que se distancia de Deus, se entrega à idolatria, ele se casa com uma bruxa, uma verdadeira demônia. E esta mulher chamada Jezabel era uma mulher que fazia sacrifícios com muitos demônios, né? A feitiçaria, idolatria, e era uma mulher muito má também, né? E esta Jezabel, ela governa, né? E faz com que o Elias, deixa eu ler para você, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente mataram todos os profetas, a espada, aqui está falando quando Elias, ele mata todos os profetas de Baal e de Azera, e ele mata na mão, o Espírito de Deus desce sobre ele, e ele mata todos esses profetas, tá? Então veja bem, um homem que traz para a terra a manifestação do poder de Deus muito forte. Mas logo depois, olha só. Então, verso 2, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, está dizendo que ia matar ele como ele matou os profetas dela, né? O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. E porém foi ao deserto a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor,
toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis então que o anjo tocou e disse, levanta-te e come. Então, a gente está falando de sandália do Evangelho. Deus lhe dá direções. É isso. E quando Deus lhe der direções, quando você souber o que fazer, você tem que fazer, doa a quem doer. Doa a quem doer. Uma coisa que a gente precisa entender, você nunca, jamais, vai agradar todo mundo, nem Jesus Cristo conseguiu. Você não vai agradar. Inclusive, existem pessoas que nunca gostarão de ti. E isso não pode tirar a tua paz. Você precisa aceitar isso. Por quê? Só quando eu entendo qual é o meu tamanho, qual é o tamanho do alcance da minha simpatia, né? Da minha conquista, é que eu consigo ir na direção daquilo que Deus me deu. Porque senão eu vou me tornar manipulável. Ou eu tenho duas coisas que eu tenho que olhar, né? Será que eu sou uma pessoa manipuladora? Será que eu tenho um espírito de manipulação me guiando? Será que eu sou manipulado por alguém que tem esse espírito? Essas são duas perguntas que vão nortear essa segunda parte do sermão. E aí a gente precisa entender, mas como é que eu vou saber, né? Então, assim, primeira coisa, existe um demônio de manipulação. A Jezabel, ela não era uma mulher sozinha, ela tinha um demônio que governava ela. Este demônio, ele faz pessoas se colocarem contra pessoas, porque este demônio quer conduzir pessoas. O objetivo desse demônio é ocupar o lugar de Deus. Então, o que ele faz? Todo lugar que ele chega, ele quer comandar. Então, ele vai conquistando a confiança de pessoas. E quem cai na confiança dele é cegado por um espírito que está na pessoa. Este espírito, ele opera com encantamento e com uma espécie de hipnotização. O que é isso, pastora? Não adianta, você não vai ver que quem está lidando com você é manipulador. Você não consegue. Todo mundo pode falar, mas você jamais conseguirá enxergar. E esta pessoa, ela vai te lançar contra pessoas. Que tipo de pessoas? Ou pessoas que estão no caminho dela, ou pessoas que podem tirar a credibilidade dela junto a você. A coisa é grave, né? Então, peraí, pastora, qual é a diferença entre uma pessoa que tem uma personalidade manipuladora, que eu já te falei que pode ser alguém com potencial grande de liderança, que com amor, com paciência, você consegue conviver com aquela pessoa, ela consegue ir junto com você, e uma pessoa que tem um demônio guiando ela de manipulação. Qual é a diferença? O êxito, sucesso. A pessoa que tem um espírito de manipulação, essa pessoa, a quem ela convence, ela promove naquela pessoa uma contaminação espiritual. Tem um espírito de verdade agindo atrás daquela pessoa para que ela lidere sobre as outras, né? Na verdade, o manipulador que tem esse espírito, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Tirar uma pessoa da garra de uma pessoa manipuladora que tem esse demônio, sem a palavra de Deus, é completamente impossível. Característica dessa pessoa, profundamente sedutora. Ela fala e te convence. Ela ganha a sua simpatia. Ela é praticamente hipnotizadora. Você fica assim, bobo.
Como fulano é bom. Como fulano sabe. Como fulano ele me ajuda. Como fulano ele quer o meu bem. Ele causa na pessoa que ele engana um encanto. E através deste encanto, domina esta pessoa. Esta pessoa que tem esse espírito é aquela pessoa extremamente bajuladora. Extremamente bajuladora. Nem sempre ela vai te confrontar pela frente, ela vai fazer a tua cama pelas costas. É pelas costas. E pastora, mas peraí, é um grupo de 10. Às vezes tem empresas que tem pessoas com esse demônio e essa pessoa, ela nem tem uma posição de autoridade no grupo. Só que através da manipulação das 9, a equipe tem 10 com ela manipula aquelas 9. Ela fala mal do chefe, ela fala mal de um colega para o outro, ela vai causando divisão, ela vai convencendo a pessoa através de mentiras, de coisas impossíveis, e as pessoas acreditam nela, e as pessoas não duvidam dela em nível nenhum. O que ela fala é uma verdade absoluta, quase ninguém consegue enjaular ela e confrontar, porque ela tem uma capacidade de escorregar. Se você enjaula e confronta, ela se cala. Você conhece gente assim? Quando você pega ela no pulo, ela vai para o silêncio. Ela vai para a vitimização. Ah, mas será que é tudo sobre mim? Será que eu joguei pedra na cruz? Será que eu sou tão ruim assim? Mas eu queria que você me falasse o que foi que eu fiz. Porque o que eu faço não é por mal. Não é por mal. Não tem uma maldade dentro de mim. E se por acaso alguém não caiu na dela, essa pessoa, ela tem que arrancar do convívio daquelas 10. Porque é um risco para o domínio dela. Quem tem esse espírito também, ela demonstra até através de ações também. Mentira não, que ela doa o sangue pela sua vida. E às vezes doa mesmo. Mas ela faz um corte. Aqueles que estão comigo, eu derramo o meu sangue. Os que não estão comigo, eu mato, é lixo para mim, não vale nada. Claro que ela não diz isso. Você sabe, a primeira vez que aparece a ação da rainha Jezabel, da mulher do Acabe, o Acabe, ele tinha um súdito, tinha um agricultor lá naquela região, e que tinha uma vinha, a vinha do Nabote, uma vinha, uma plantação, e era uma herança de família, e o rei Acabe, ele se enamorou pelas terras, ele quis comprar aquela terra e ele mandou fazer uma oferta. Olha, pergunta o Nabote quanto que ele quer, o preço que ele puser, eu vou pagar para ele. O Nabote disse, eu não vendo, eu não troco, isso aqui é herança de família, terra, eu não vendo não. Aí o Acabe volta para casa e começa a ficar muito triste, e até com sinal de estar doente, começa a chorar. E a Jezabel pergunta, o que foi, amor? Nabote, eu queria tanta vinha dele, ofereci uma oferta grande para ele, não quis negociar comigo. Não se preocupa não. Você é dos meus? Você é o amor da minha vida? Você é o meu filho? Você é do meu ministério? Você é da minha equipe de trabalho? Você é de onde? Vou resolver seu problema. E você sabe o que ela faz, né? Ela manda matar o Nabote. E pega a vinha dele, a posse daquela vinha, e entrega para o Acabe. E é assim que a gente vai para o Acabe. Pessoas que têm esse espírito. Por você eu mato e por você eu morro. Corre dela. Não, porque o que tem que mover a ação de uma pessoa é a palavra de Deus. Estar com você, te dar a mão, te apoiar, é muito bom, mas dentro dos princípios da palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela tem que ser o limite. Entende? Então, uma outra característica, né? Mentirosa, falciane, e assim, você fala assim, não é possível, porque está na cara que é mentira. Você sabe que quando uma família tem alguém com esse espírito, é um problema? Porque essa pessoa, ela manipula todo mundo, e ela encontra um jeito. E ela nunca é pega. Ela tem sempre uma justificativa fajuta, uma desculpa esfarrapada, ela está sempre se vitimizando, sempre chorando, ela coloca sempre um contra o outro, porque ela governa na divisão. Todo mundo tem que ser fechado com ela. Você sabe, eu tenho muito medo quando a pessoa tem essa característica que ela tem que estar certa sempre. E começa lá na tenra infância, né? Desde pequenininha. A criança que começa a apresentar traços que ela tem que ser a preferida, ela tem que ser a única, ela tem que ser a exclusiva, ela tem que ter, o primeiro tem que ser dela. A última palavra é da criancinha, que ela vai crescendo e vira uma verdadeira tirana, né? E manda no pai, bate na mãe, e ninguém contraria ela. É muito perigoso. É muito perigoso, sabe? Então, a gente precisa compreender que quando essa pessoa ela é vista, quando essa pessoa é vista, meu Deus do céu, ela faz um teatro. Você está entendendo? E geralmente são pessoas aplicadas, porque você não convence pessoas sendo desleixada. Se ela for no teu ambiente de trabalho, ela não vai perder uma reunião, ela está lá. Ela tem consciência de tudo. Ela não falta culto. Ela tira todo mundo do emprego e ela vai ficando. Ela tira todo mundo da igreja, mas ela vai ficando. O que ela quer? Pessoas que fechem com ela. Isso é manipulação. E eu queria que você soubesse, as sandálias do Evangelho, ela te dá um suporte para você vencer o espírito da manipulação. Ninguém vai te convencer fazendo beicinho, fazendo chorinho. Uma mãe, quando tem esse espírito, meu Deus do céu, ela divide a família inteira. Ela fala mal de um para o outro, ela fala mal do outro por um, ela vai dividindo, ela vai... Você entende? Todo mundo idolatra ela. Ninguém consegue ver as falhas dela como mãe. Nem o marido consegue ver a víbora. É uma víbora, uma serpente mesmo. Esse espírito manipulou Adão. Claro que ele quis. Manipulou a Eva. Ela quis. Você entende isso? O que eu estou falando ao falar de sandália do Evangelho é que a sua alma, ela pode estar seduzida. Pessoas, assim, não existe manipulador se não tiver manipuláveis. Não existe. Jezabel jamais seria o texto que ela foi se Acabe não fosse um fracão, um ausente, um homem rompido com Deus, um homem sem princípios, um homem sem caráter, um homem que ficava doente quando ouvia um não. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de demônios. Eu estou falando de pessoas que querem que você feche com ela. Ela tem esse espírito. Entendeu, Lara? Se alguém pode mostrar você para a pessoa,
Então ela tem que tirar aquela pessoa. Ela trabalha assim. O espírito de Jezabel, a pessoa que tem ele, ela fica o tempo todo se sentindo ameaçada. O tempo todo se sentindo ameaçada. Por quê? Porque ela não é verdadeira. Ela é dominada por este medo. Ela tem que convencer alguém. E assim, de que maneira que ela trabalha, né? É uma sementinha, né? Dia após dia. Você sabia que muitos casamentos são desfeitos por conta desse espírito? E é importante. Embora na Bíblia ele tenha se manifestado, né, de maneira clara através de uma mulher, mas ele pode se manifestar no homem também. O traço principal é a necessidade de comandar, de manipular, buscando o seu próprio interesse. Em diálogo com as suas inseguranças, com os seus anseios. Essa pessoa, ela é viciada no poder. Pelo poder, ela faz qualquer coisa. E ela tem aquela coisa austera, né? Aquela coisa imponente. Você conhece, em alguns momentos, que a secretária, ela manda mais do que o chefe? Você olha para o chefe, você não se preocupa. Mas você olha para a secretária que está tique, 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 tique. Pensa? A pessoa não é obreira dentro da igreja, mas ela quer mandar, ela assume o lugar, ela não respeita o outro. Não. Ela não respeita o outro. Porque o problema desse espírito é a autoridade. Ele tem um problema com a autoridade. Ele não faz o que é mandado, o que ele tem que fazer. A pessoa dominada por esse demônio, o que ela tem que fazer na vida, ela não faz. Tudo que ela não precisa fazer, ela faz. Entende isso? Pessoas, às vezes, usam o nome do chefe. Usam o nome da pastora. E cadê o meu ministério? O que já chegou de gente aqui, dizendo assim, não, mas eu sou amiga da pastora. Falando comigo. Você lembra? Você lembra, não? Nós tínhamos uma biblioteca aqui, uma certa época, e tinha uma pessoa responsável. Aí um dia chegou uma senhora aqui e disse assim, o que eu vi na biblioteca, eu falei, olha, a moça que é responsável não está aqui agora. A senhora volta a tal horário, que ela estará aqui, o nome dela é esse, então ela vai lhe atender. Ela disse assim, a senhora sabe com quem a senhora está falando? Eu falei, não tive a graça de ser apresentada. Aí ela disse o nome dela, não vou dizer aqui. A senhora sabe qual é o meu vínculo, meu nível de vínculo com a pastora Cris? Eu falei, não conheço. Desconheço completamente. Aqui, eu sou a melhor amiga dela. Eu falei, é mesmo? Ela disse, a pastora, ela trabalha com libertação? Eu falei, sim. Então, sou ministra. Ela sempre me chama, nas ministrações dela, eu sou a primeira pessoa que ela liga. Eu falei, eu lhe peço desculpa, mas não vou poder lhe atender. Depois eu explico para ela, para a pastora Cris, que a irmã fulana não estava aqui. E com carinho, então a senhora volta. E aí ela voltou, e quando ela voltou, a moça estava aqui, aí ela olhou assim, ela viu as pessoas me chamando, ela ficou pálida, foi embora sem o livro, nunca mais eu vi. Não, é verdade. Aqui, eu não fiz isso, é uma direção da pastora Cristo. O que chega para mim, eu nem sabia. Ou não é? A pastora fala assim, Cris, aconteceu isso, isso e isso. A pessoa disse que foi você que mandou. Eu falei, eu? Não, Débora. Vai lá e fala.
aceita o lugar dela. Entenda, quem tem esse espírito não aceita ordem, não aceita comando, ele não aceita limite e ele quer convencer. Ele quer convencer. Ele te governa, ele te domina, ele chora, ele rola no chão, se precisar ele baba, ele se vitimiza com o outro, entende? Porque você tem que assumir o peso da responsabilidade dele. Você tem que fazer o que ele quer. Não tem certo, não tem errado, não tem palavra de Deus, tem o que ele quer que seja feito. E pior, tá? A pessoa que é governada por esse espírito, ela mesma não consegue ver. E não adianta você falar assim, Jezabel, mas você vai comprar uma briga à toa. Se você não vestir a armadura, e se você não guerrear no espírito, se você não conseguir quebrar o demônio, você vai brigar com o ser humano. E você não vai resolver o problema, e no final você vai ser a pessoa errada. Calçai os pés com a sandália do Evangelho da paz. A paz é um fruto do Espírito Santo. E ela foi concedida a você para guardar a sua alma. A paz de Deus é o guardião da sua alma. Podem mentir, podem me caluniar, podem me jogar fora, podem me abandonar, mas eu não vou fazer algo que não está em mim fazer. Eu vou ficar comigo. Quem quiser me deixar, vai me deixar. Mas eu não vou negociar. Não tem arrogância nisso, sabe? Sabe por quê? Porque se você não tiver você, e se você não gostar de você, ninguém vai gostar de você, e você nunca vai ter ninguém. A verdade é essa. A verdade é essa. Talvez você tenha uma manipulação na tua cabeça, por uma mãe que tem esse demônio, por um pai, um líder, um chefe, um empregado, um grande amigo. Toda pessoa que quer te enganar, que mente para você, não fala a verdade para você. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe relacionamento sem autenticidade. Quando alguém lida com você na base da manipulação, aquilo é uma via de mão única. Aí você fala assim, eu estou tão sozinho, estou ficando cada vez mais sozinho. Sim, a escolha é sua. Por quê? Porque você não quer pagar o preço. Relacionamento tem um preço a ser pago. Você tem que dizer, não, eu sou essa pessoa aqui. Não, dá para perdoar, dá para a gente entrar em acordo, dá para recomeçar, mas deixar você me manipular, não. Me encolher por causa de medo, não. Por causa de abandono, não. 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 As minhas ações, os meus deslocamentos, os meus movimentos têm que ser com base na revelação que Deus me deu no seu palavra. Isso é calçar os pés com o Evangelho da paz. Isso é calçar as sandálias do Evangelho. Tem a ver com autenticidade. A força que o céu tem dentro de você. E é com essa força do céu dentro de você que você produz a sua própria paz. Junto com o Espírito Santo, a sua própria alegria. Que você enfrenta as suas dores, você enfrenta os seus medos, você enfrenta as suas frustrações. Não é agradando a todos, mas é você. Quem gostar de você vai ficar com você, não vai te jogar fora, porque gostou de você. Gostou de você, ponto. E você é aquilo ali. A autenticidade tem cheiro bom. A verdade tem cheiro maravilhoso.
a mentira que não cheirou bem. Sabe? Você já viu alguém dizer assim, eu fiz tudo e ele foi embora? Pois é. Tudo o que você fez? Tudo o que? Tudo o que? Que o Espírito Santo possa falar com mais poder, com mais autenticidade, com mais força, com mais profundidade. E que você entenda, eu preciso vencer esse espírito de manipulação. Se você é uma pessoa, não tem demônio em você, então alguém vai começar a te mostrar, você vai começar a ver. Entendeu? Você vai começar a mudar. Mas se você não consegue mudar e está sempre perdendo, e está cada vez se afundando, cada vez mais, cada vez menos satisfeito, cada vez mais inseguro, cada vez fazendo mais coisas erradas, cada vez se envolvendo com mais mentira, cada vez... entende? Fala, Senhor, hoje eu preciso calçar essas sandálias. E o que esse evangelho me mostrar, eu vou ver. Não tenha medo de ver a verdade. Pastora, ela dói. Por quê? Porque ela quebra toda a imagem idealizada que você construiu de você. Tudo que a tua ilusão construiu, ela quebra. Só que aí, pastora, vai sobrar o que de mim? Né? Tem gente que fala assim, eu não vou para terapia não, todo mundo vai saber que eu sou ruim, as pessoas vão me julgar. Mas você vai saber o que é seu. Você vai saber o que é que você tem. E aí você vai trazer para fora o que é seu. Pastor, eu estou um pouquinho. Eu estou aqui, o que eu vou mostrar? Que eu não sou tão corajoso assim. Mas é verdade, sou eu. O que eu vou mostrar? Eu não sou uma pessoa tão boa assim. Tá bom, mas é você. A pessoa mais gostosa para você tem que ser você. A pessoa mais bonita para você tem que ser você. A pessoa mais atrativa para você tem que ser você. Entende? Fala, mas pastora, eu me lembro quando eu comprei meu primeiro carro. Foi um Fusca. Eu odeio Fusca. Não tenho medo de falar. Mas aquele eu amava. Tinha até nome. Não, foi comprado em 3. Eu, Val e Débora. Val, qual é o nome que você colocou nele? Lembra se você está com vergonha de falar? Esperança. Esperança, porque era verde. Eu coloquei pomposo. Aqui. Mas para mim era o carro mais bonito do mundo. Por quê? Era o único que era meu. Não gosto da marca, não gosto do carro, que é o zoeiro, meu Deus, mas era o único que era meu, ou era aquela zoeira ou era o ônibus. Nesse caso eu me referia a zoeira. Você está entendendo? Pega um pouquinho que Deus te mostra de você, isso é calçar uma sandália, um pouquinho. Fala, pastor, eu já destruí tanta gente, hein? Eu minto, coloco um contra o outro, eu crio toda uma situação para me passar por certa, tanto eu errada. Desiste disso. O que sobrar, faz isso. O que sobrar, você assume e recomeça. Você vai ver que você vai começar a crescer. E vai ser de verdade. Você vai começar a expandir. Você vai começar a entender. Você vai começar a conquistar. E não tem sensação melhor. A sensação de se ter e saber que Deus te ama. E saber que Ele te aprova. E saber que Ele te perdoa. Tenha medo de saber que você errou, não. Os filhos de Deus erram. A carta aos Hebreus é porque eu corrijo a todos quanto eu amo. Erra. Está tudo bem. Finalizando. Calçar os pés com a sandália do Evangelho. Tudo bem se você errar, vai vir a correção.
mas não seja uma pessoa que aprenda com erros, pelo amor de Deus. Você já ouviu esse ditado? Eu aprendi com os meus erros. Pode olhar as costas. Pede para levantar a camisa. Você vai ver a marca do chicote. E funda, grossa. Pode olhar no rosto. Você vai ver o peso das consequências. Não. Você deve aprender pela palavra de Deus. Assumir, entender, colocar em prática a palavra de Deus. É assim, a matemática tem que ser essa. Cometi um erro, eu aprendo 10 coisas com ele. Não é só o que eu aprendi, não, só o que eu errei, não. Um erro tem que fazer eu aprender 10 coisas. Porque o chicote, está lá em Provérbios, ele é feito para as costas do touro, para o jumento, touro. Não é para o servo, não é para o filho de Deus. Então, assim, eu preciso dessa arma espiritual. Eu não posso perder de vista o que o Espírito Santo me ensinou. Eu não posso. Se você sabia e agiu contra a palavra, não coloque assim, foi um erro. Não. Não coloque assim, foi uma queda. Não. Está faltando base. Eu não calcei. Está faltando base. Amém? Se coloque de pé. Nós lançamos o propósito na terça-feira. Cadê a obreira para seguir? Cadê a pastora Priscila aí? E aí, qual foi o propósito que nós lançamos? Alguém lembra qual foi o propósito? Lembra? Alguém fez? Sim. Quem fez? Levanta a mão, deixa eu ver. Alguém que tenha feito, pode me explicar o que você fez então? Qual é o propósito? A inveja. Quem falou? Para libertar a mente. Isso. E aí nós pedimos para quem quisesse participar que jejuasse 3 dias, você lembra? Quem jejuou? Levanta a mão. Mantenha sua mão levantada. Apresenta a tua mente para Deus. Cadê? Você chegou? Não. Apresenta a tua mente agora para o céu. A tua casa. Obreira meu seria, ela vai. A senhora pega um salvo, ou pode ser aquela taça ali, obreira, ó. E eu queria que você começasse a orar. Pastora, eu não estou nesse propósito, eu queria te dar uma oportunidade para passar. Ir diante de Deus e orar por quem fez o propósito. Você não fez, você não fez, mas eu queria que você apresentasse quem fez. E que você dissesse assim: Senhor, se move um poder na direção dessa pessoa. Que você conseguisse agora apresentar as pessoas. Senhor, eu não conheço a causa dela, eu não conheço as batalhas que ela enfrenta na mente. Eu não sei as obras do inferno que foram mandadas, feitas contra ela. Eu não sei se ela está debaixo do domínio de uma Jezabel, de alguém com o espírito da Jezabel. E assim, a própria Jezabel se fracassa, tá? A própria pessoa sofre. A gente tem que separar o demônio da pessoa. A gente não tem que julgar a pessoa. A gente tem que quebrar o demônio. E eu queria que você apresentasse a Deus. Por quê? Por quê, pastora Cris? Porque Jesus Cristo disse assim: é dando que se recebe. Ele também disse assim: é melhor dar do que receber. Então, entra diante do céu agora, diante do trono agora. Cada pessoa. E aí agora eu quero me recordar você que fez a campanha, que está com a mão levantada.
Vai apresentando, apresenta a tua mente, apresenta o teu caráter. Você sabia que tem gente que foca tanto em derrubar o demônio, mas o problema dele está no caráter. E aí tudo aquilo que Deus dá, o caráter toma. E aí eu queria que você dissesse para o Senhor das suas más intenções. Dos seus medos. A sua falta de contato com a realidade. E eu queria que você dissesse: se tem uma realidade criada por mim, pela minha mente, pelos meus traumas, pelos meus medos, a hora que esse sal bater no alto da minha cabeça, a força desse trauma, dessa decepção, a força desse desejo pelo pecado, ela vai se enfraquecer. Eu vou pedir a pastora Priscila para fazer essa oração. E a obreira Leucelinas vai colocar um pouquinho de sal no alto da cabeça, obreira, fazendo um caminho assim, ó. Pode colocar. Começa apresentando. Você vai apresentando. Porque a hora que a pastora Priscila orar por você, a sua realidade ela vai ser mudada. Porque a oração ela tem esse poder. Porque Jesus, ele está presente na oração. Então ele já está entrando naquela realidade. Vai haver uma modificação instantânea, imediata. Aleluia. Eu gostaria, pessoas que não estão na campanha, que começassem a agradecer. Porque hoje tomba o espírito da mentira, o espírito da manipulação, o espírito da divisão, seja na igreja, seja na família. Hoje cai. Hoje cai. Hoje cai. Por quê? Porque Deus, na pessoa de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, na revelação da palavra, assim como Deus disse para o Elias: você não vai morrer, levanta e come. Acabou. Acabou com a comunicação. Aquele demônio que parecia invencível, que ia te matar, que ia te vencer, aquela situação que parecia que não ia mudar, você vai ouvir o Espírito Santo falar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos diante da Tua presença e eu quero apresentar, meu Deus, cada mão que está sendo erguida agora, e o sal que está sendo colocado, meu Pai, na cabeça dessa pessoa. O poder do Senhor, Pai, vai entrar em ação nesse momento. E que, meu Pai, toda a força do inferno, meu Deus, que impede esta pessoa de receber a Tua luz, que impede essa pessoa de receber a Tua palavra, de reter os Teus mandamentos, de viver em sintonia com o Espírito Santo. Tudo que impede o Teu Espírito Santo de agir dentro de nós, que o Senhor, meu Deus, venha fazer tombar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, vai fazendo tombar todo engano, toda mentira. Meu Deus, todo espírito de fracasso, todo espírito de inveja. Em nome do Senhor Jesus, nós
levar até você. Você que está terminando essa campanha, vem cá, obreira Cristelina, que está aqui. Você que queira começar uma campanha, fala, pastor, eu preciso da sal. O Espírito Santo nos deu essa direção. É por isso. Pela mesma maneira que Jesus Cristo quis, guiado pelo Espírito Santo, cuspir no barro e fazer uma papa de terra com aquele cuspe para curar um cego. Por quê? Porque aquela cidade cuspia em cima da palavra dele. Foi o único lugar que ele fez isso, foi lá. O Espírito Santo, ele fala, ele dirige. Pela prática da palavra, nós temos visto pessoas que ungem com sal e vê a diferença. E vê o socorro, e vê uma resposta. É o sal? Não, é a fé. É o sal, é a fé. E você que está fazendo esta campanha, levanta bem alto. E o Ministério de Louvor vai cantar. E você vai fazer desse louvor a sua determinação de fé. A palavra de Deus diz que quem se une ao Senhor, chega perto dele agora. Você tem fé para isso? Chega perto dele agora. Pastor, como que eu faço isso? Usando a fé que ele colocou dentro de você. E este Deus, ele sabe conversar com a tua sinceridade. Ele não está aqui para te julgar. Entenda, Deus não tem problema pessoal. Nem nós. O Paulo disse que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne.
Eu queria que você colocasse diante de Deus. Alguém pode ter te dito alguma coisa. Alguém falou algo e entrou uma dor dentro do seu coração. Alguém, a pastora Cris falou isso, um obreiro falou aquilo, mas não foi a pessoa que te falou. E você não teve coragem de perguntar. E esta palavra está distanciando você da igreja. Você pode estar sob o encanto desse espírito aí, ó, de Jezabel. E eu queria que você abrisse o teu coração para ele sondar. Alguém disse que o teu marido disse que ele disse? Você escutou? Não? Você está pegando palavras de terceiro, é isso mesmo? É o que eu estou entendendo? Você está baseando a tua vida. Não, talvez é uma dedução, né? Quem é da área da justiça sabe que ao mesmo tempo que as evidências ajudam numa investigação, ela pode confundir. Quem é da área do direito sabe disso. E a verdade, ela é Jesus Cristo. E eu queria também falar com pessoas que estão sem esperança. A tua esperança, ela é na força do teu braço. É por isso que você sempre cai em pecado. Você não confia que Deus vai te garantir. Vamos lá. Aí você fala assim, não, mas se eu disser isso ou fizer assim, eu vou perder. E o céu manda dizer assim para você, se você tivesse ficado na minha palavra, eu já teria te feito vencer tudo. Entende isso? Porque o céu não mente. Eu amo essa música porque ela diz que Deus faz parar o trovão. Pastor, o que é isso? É algo que já está em curso e é irreversível. Mas para a mão dele não. Entendeu? Ele faz o que ele quer. Você conhece a vontade dele? Tem gente que conhece leis. A palavra de Deus para ele é só lei. Eu queria quebrar esse encantamento na tua cabeça agora. A palavra de Deus é só lei. Você não conhece o coração dele. Entendeu? Porque está escrito, então ele vai matar. Está escrito? Não, ele morreu no teu lugar. Mas você não consegue entender isso. Porque você conhece estatutos. Porque você conhece mandamentos, o que não é uma coisa ruim. Mas você não conhece o coração dele e você não ama ele. Ele para você é uma ameaça. Fala, mas isso aqui Deus não ia me dar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a força fosse mais forte do que o amor, ele teria matado os romanos, crucificado os fariseus, os publicanos, o sinédrio. Ele não teria se entregue à morte. Se ele morreu por você, é porque o amor é mais forte. Eu conheço um Deus que ele quer se comunicar por amor. Calçar os pés com a sandália do Evangelho é conhecer o Deus que fala. Você não conhece só a palavra, você conhece o Deus que fala. E eu queria que você falasse com ele agora. Me faz te conhecer. Porque você não tem como conhecer. Mas Jeremias disse assim, serei achado de vós. E eu queria encerrar essa reunião. Você dizendo para ele, tu és incomparável. Nós conhecemos muito, mas ele é incomparável.
Você entendeu essa parte? A senhora conheço, mas ele é incomparável, indecifrável. Eu queria que você se aproximasse dele. O Ministério de Louvor vai cantar baixo. Existe um Deus no céu. E você vai deixar o Espírito Santo te comunicar essa verdade agora. As profundezas do teu ser, ainda que seja como um mar revolto, mas Ele sabe lidar com você. E Ele vai imprimir vitória. Ele vai derramar paz. Este é o seu Deus. Presta atenção. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Esse é o nosso Deus. Ganha a luta sem lutar, Dá espaço para Ele. luta e faz Chama Ele para perto de você. perigo. Temer não é ficar longe. Temer não é abaixar a cabeça. Deus de vida, de vitória. É olhar na face dele, discernindo ele, Deus de louvando ele, engrandecendo ele. Jesus vai mudar a sua história hoje aqui. Declara agora com força. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sempre é reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sempre é reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu Ele abre caminho no erro e rios no deserto. Louvado seja Deus! Há um caminho reto. E a palavra do meu Deus diz assim: o imundo não caminhará por ele. Este sal foi colocado sobre a sua cabeça. Ele é o símbolo da perpétua presença de Deus no meio do seu povo. E eu quero que você desafie agora toda magia, toda feitiçaria, bruxaria, encantamento. O espírito que seduz através do canto das águas, o canto da sereia. Vai diante dele agora. O canto da morte. Ó. O canto da sereia é um principado de poder. O canto da água. O demônio que se apresenta como a mãe da água. Porque a água não tem mãe. A água é uma criação. A água não tem mãe. Presta atenção. Todo demônio que se apresenta
você atende. Sai dessa vida, espírito de miséria, espírito de vício, espírito de fracasso, espírito de luxúria. Senhor, queima mais forte. Queima mais forte o domínio do espírito da luxúria. Queima mais forte. Toca no alto da cabeça, até a planta dos pés. Toca no corpo. Toca na alma. Toca no espírito. O espírito que se diz o espírito da terra. Solta a vida dessa pessoa. O que diz que governa sobre o cemitério. Solta a vida dessa pessoa. O espírito hereditário. O que fala através da dor. Solta a vida dessa pessoa. E nós profetizamos. Se há um Deus aqui, um novo começo. Uma nova base. Meu Deus, que eles venham calçar a sandália do Evangelho. E que eles não vão mais na direção do inferno. Eu queria que você abrisse a tua boca e dissesse: eu não vou mais na direção do inferno. Eu não quero nenhum progresso perto do inferno. Eu vou vencer na direção de Deus, sob a palavra de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Domingo seguimos com a nossa campanha da água. Está sendo forte. Tudo que a gente está fazendo, Deus está respondendo. Se você pode, ore, jejue pelo culto de domingo. Pastor, eu não posso jejuar, então se lembre e ore. Separe 2 minutos do seu dia, ore, apresente o culto de domingo. Apresente os propósitos de Deus aqui neste lugar. Peçam a misericórdia de Deus. E falo assim: eu conheço o Deus que eu sirvo, Ele é fiel. Ele calçou os meus pés. Você entendeu que não tem como perder, né? Seu pé está calçado. Então assim, não depende da circunstância, depende de onde você está. E você está nele. E a palavra é Jesus Cristo. Ele nunca te deixa. Ele nunca te abandona. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, Ele nunca te abandonará. Isso é uma pancada no abandono. Tem almas que são escravizadas por medo de ser abandonadas. Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, ainda que uma mulher venha se esquecer do filho que ainda amando, todavia nunca vou me esquecer de você. Calça essa sandália. Calça essa sandália. E você vai ver o que Deus fará na tua vida. Obrigada, Senhor, por essa reunião. Visita cada lar. Visita cada projeto. Visita cada sonho. Visita cada dificuldade. Visita cada guerra. Pessoas aqui que estão em guerra. Entra nessa peleja. Põe termo a essa guerra. Presta atenção. O Espírito Santo vai colocar termo. Pastor, o que é isso? Ele vai colocar um limite no mal. Então você vai ver mudanças. Você entendeu isso ou não? Eu conheço um Deus que coloca termo na guerra. Ele vai providenciar um escudo. Ele vai providenciar uma espada. Eu estou lançando essa palavra. Esta guerra não vai mais continuar assim. Vai descer um sinal. Algo vai acontecer. Porque Ele vai entrar nesta batalha. Eu conheço um Deus que põe termo na guerra. Obrigada, Senhor, por essa reunião. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pela Tua mão. Livra-nos de todo acidente, de todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos vós. Que você que acredita, diga amém. Você que nos visita, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vá em paz e que o Senhor te abençoe.